Olá, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Heloísa e o nosso tema de hoje é abstracionismo. Gente, é um tema muito recorrente, tá? Muito abordado no Enem. Vocês que são nono ano, né, já estão se interessando, devem se interessar por assuntos mais complexos, assuntos que são abordados no Enem, tá? Nono ano pré-médio. Então, da mesma forma em que é muito abordado, em que é muito discutido, também é muito criticado, tá? Então, o abstracionismo, desde o seu surgimento, que foi uma arte que causou aí muitas controvérsias, né? Muitas divergências de opiniões. Hoje em dia, eu creio que diminuiu em relação a isso, porém, ainda restam muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação à estética e ao objetivo dessa arte. Mas a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Não é um assunto grande, é um assunto bem pequeno, assim como a maioria das vanguardas artísticas. Então, a ideia é que a gente discuta mesmo, né, que tente entender um pouquinho, pelo menos, do objetivo dessa arte, tá? Eu já provoco vocês com uma pergunta, né? E que é a pergunta que 99,9% das pessoas fazem ao se deparar com uma obra de arte abstracionista. Então, isso é arte? E aí, o que vocês pensam em relação a isso? Isso é arte? Parece, quando a gente olha rapidamente, que são vários respingos de tinta, alguém pode não ter pensado muito bem, só jogou, sei lá, com raiva, por brincadeira. Essa é a impressão que dá, né? Ou outras aí que vocês tiverem. Até porque é arte, cada um vai ter sua interpretação, tá? Gente, essa é uma obra do Jackson Pollock, né? Mais conhecido como Pollock, um dos grandes artistas abstracionistas. E, por mais estranha que pareça, sim, isso é arte, porque ela parte do pressuposto de que a arte é toda a criação humana com o objetivo de expressão. Tá? Então, se o Pollock criou isso daí com o objetivo de se expressar de alguma forma, né, de expressar algum sentimento, seja ele de raiva, de medo, de amor, de tédio, né? Porque quando a gente fala sentimentos na arte, as pessoas começam às vezes a encarar como algo bom, que amoroso, que lindo, né? Mas não só é isso. Nós, seres humanos, desenvolvemos diversos sentimentos, né? Temos diversas reações, dependendo da ocasião. Então, gente, essa arte, até hoje, causa, sim, muito estranhamento, tá? Mas, só digo uma coisa a vocês, causa muito menos do que na época. A gente vai ver um pouquinho aqui do processo ainda criativo dessa arte. E aí eu faço a mesma pergunta, agora com outra obra de arte. Isso é arte? E aí? Para nós, essa imagem já parece-nos mais aceitável, né, para o conceito de arte. Porém, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Na época em que essa obra foi pintada, né, Impressão Nascer do Sol, essa é uma obra impressionista, tá? Foi a primeira obra impressionista, na verdade, de Monet. Ela foi muito criticada, tá? E não foi aceitada também. Um crítico de arte chegou a dizer que ela era qualquer coisa, menos uma arte. Ela poderia dar a impressão de uma arte, mas não era arte. E foi daí que surgiu o termo impressionismo. Impressão nascer do sol. Então, era a impressão que o artista tinha da realidade e passava ali para a tela. Então, da mesma forma que essa arte foi estranha naquela época, e hoje não é mais, quem sabe daqui a alguns anos, algumas décadas, né, o abstracionismo se torne talvez o nosso padrão de arte. Né? Quem sabe? Falando em padrão,
Por que será que o abstracionismo é tão estranho ainda para nós? Por que será que ele foi ainda mais estranho na sua época de surgimento? Justamente porque ele quebrou padrões estéticos, padrões esses estabelecidos pela Grécia Antiga, né? Vocês sabem que a Grécia foi quem pensou a arte, né? Quem estabeleceu padrões, a estética para a arte. A Grécia olhou para a arte e disse: a arte tem que ser bonita, né? Ela tem que ter beleza, e ela tem que ter perfeição. Então, durante vários e vários séculos, a arte continuou atendendo a esse padrão greco-romano. Tá? Então, na arte moderna, finalzinho do século XIX, início do século XX, que a arte passa por essa reformulação de pensamento primeiro, né, e depois de estética, é que ela vem quebrar esse padrão de arte greco-romana, e é por isso que choca tanto, né? Porque foge da normalidade, foge do padrão pré-estabelecido. Então vamos lá. Vamos ser bem objetivos, como eu falei, é um assunto pequeno. Tá? O que é abstracionismo? Por que esse termo abstrato? O que é algo abstrato? Então, abstracionismo, primeiro, foi uma arte de vanguarda. Sabe que as vanguardas surgiram no início do século XX, período aí da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes, mas elas acompanharam bem o período da Primeira Guerra Mundial, algumas ainda da Segunda Guerra, e foram artes que quiseram estar à frente do seu tempo, né? Quiseram ser ultramodernas. Esses artistas viram que a arte estava atrás do tempo, né? O mundo era moderno e a arte não era ainda. O mundo já era contemporâneo e a arte estava tentando ser moderna. Imagina. Então, a maior revolução em termos artísticos que nós temos é realmente com as artes de vanguarda, as vanguardas europeias. Tá? Vocês já estudaram algumas e estamos dando continuidade. Tá? Então, o abstracionismo é também uma arte não figurativa. Então, para a gente entender o que é uma arte figurativa ou uma arte abstrata, que é o contrário disso, eu trouxe esses dois exemplos aí para vocês, né? Bem claros, literalmente desenhados. Né? A arte figurativa, ela vem da realidade, ou seja, ela mostra uma figura real. O nome já diz, ela é figurativa, ela figura algo, ela mostra a figura de acordo com a realidade. Então, eu trouxe aí um lírio. A arte abstrata, por sua vez, ela vem da abstração humana. O que é essa abstração humana? É do que eu abstraio, é do que eu sinto, é do que está dentro de mim. Não é de fora para dentro, é o que está dentro de mim. Está dentro e eu coloco para fora. É diferente, tá? É a minha individualidade enquanto pessoa. É o meu sentimento. Então, antes de tudo, a arte abstracionista é muito sentimental, mas sentimental no sentido de mostrar essa individualidade de sentimentos, né, de sensações, de expressões, realmente. Então, ao olharmos para essa imagem, vemos que ela não é figurativa. Por quê? Porque ela não figura algo real. Eu posso até chamar de figura, tá? É uma figura, né? Tá ali uma imagem. Mas ela não mostra uma figura real. Agora, partindo da abstração de cada um, né, da individualidade de cada um, eu posso olhar e posso até dizer que eu vejo um lírio aí. Por que não? É arte. Me dá essa liberdade de sentir isso, de ver isso. Né? E isso é que é o legal da arte. Essa capacidade de abstração, essa capacidade de entender a partir da minha individualidade, a partir do que eu sinto, a partir da minha história de vida até. Tá? Então, só para diferenciar mesmo aí, para que vocês visualizassem. Qual era o objetivo do abstracionismo? Tá? Então, já que não era uma arte figurativa. Então, justamente isso, ela não queria mostrar figuras reais. Né? O abstracionismo estava farto de ver artes que mostravam coisas corriqueiras, coisas do cotidiano. Então, ele queria partir para a abstração humana. Ah, por que eu não posso mostrar o que está dentro de mim? Por que eu não posso mostrar o que eu penso, o que eu sinto? Eu só posso mostrar o que eu observo? Esse foi o questionamento dos artistas.
Eles não queriam mostrar a realidade, o cotidiano, tá? E aí o segundo ponto parte para o campo estético. O abstracionismo se utilizava de formas, cores e linhas para representar a realidade de outra forma, tá? Não a realidade do modo como é vista, mas a realidade do modo como o artista sente, do modo como o artista pensa. Então, os três elementos mais explorados no abstracionismo são formas, cores e linhas, tá? É porque vão ser os três elementos que compõem a obra. Qualquer obra que você vir, ela vai ter esses três elementos, qualquer obra abstracionista. E aí o abstracionismo tem duas vertentes, né? Tem duas vertentes. Uns acreditavam mais no abstracionismo sentimental e outros no abstracionismo mais racional. E aí está nessa ordem. O abstracionismo lírico, vocês podem também achar com o nome de abstracionismo de expressão ou abstracionismo expressivo, tá? Mas é mais comum esse termo lírico, que vem justamente dessas formas, né? Linhas, cores, a tinta jogada na tela, porque é a vertente do abstracionismo que preza pela emoção. Em contrapartida, o abstracionismo geométrico preza mais pela razão, tá? Então o artista ele para um pouquinho mais, ele tenta combinar cores, ele tenta combinar formas geométricas, que é a base, né, desse abstracionismo. E aí, como ícones, tanto do movimento quanto dessas duas vertentes, eu tenho o Kandinsky, tá? Com o abstracionismo lírico. Ele não só pintou abstracionismo lírico, ele também pintou abstracionismo geométrico. Mas aí eu trouxe ele no lírico para diferenciar do Piet Mondrian, que foi um artista conhecidíssimo, né, do abstracionismo geométrico. Até hoje, creio que todos vocês já viram essa obra aí de fundo, né, dele. Estampa canecas, camisas, enfim, vários outros produtos aí no mercado. Tá? De tão conhecido que ficou esse abstracionismo. Eu suspeito falar, né, das duas vertentes. O que eu mais gosto é realmente o abstracionismo geométrico, né? Eu acho que faz a gente pensar um pouquinho mais, até porque ele vai para o campo do pensamento mesmo, tá? E aí, gente, já concluindo, sim, é um assunto pequeno, como eu falei, para a gente fixar melhor, a arte abstrata é uma forma muito diferente de aprender a realidade, né? Porque eu apreendo a partir do que eu penso e do que eu sinto, não a partir do que eu vejo. Tá? Então, ela passa pela minha abstração. Realidade passa pela minha abstração e eu coloco novamente para fora. É diferente do artista que só observava a realidade e reproduzia a realidade, tá? Então, o abstracionismo passa pelas emoções e pelo pensamento humano. O caminho dele é bem mais profundo, né? Vamos dizer assim. Então, a sua ruptura com os padrões estéticos conservadores, que são aqueles padrões greco-romanos que eu falei, foi revolucionária. Sim, que ruptura revolucionária. Imagina, se o abstracionismo é revolucionário até hoje, né? Imagina na época, tá? Então, gente, por hoje é só. Fiquem ligados nas atividades que eu deixei aqui no portal. Realizem, cumpram os prazos, vejam as regrinhas, tá? Uma boa semana de estudo para vocês. Obrigada pela atenção. Beijos.